Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista, que hoje recebe o jornalista Audálio Dantas. Ele começou a sua carreira há 60 anos atrás, ano que vem, 2014, completa 60 anos de carreira, na Folha da Manhã, antiga Folha de São Paulo. Também trabalhou nas revistas O Cruzeiro, Quatro Rodas, Realidade, Manchete e na Revista Nova. Ele também já foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo e também foi o primeiro presidente eleito com votos diretos da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Ele recebeu o prêmio da ONU de Defesa dos Direitos Humanos. Audálio Dantas, muito obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo no UFSC Entrevista. Eu agradeço pelo convite, que é sempre uma oportunidade de a gente bater papo. É importante. Isso aí. Audálio Dantas, ele está passando aqui por Florianópolis para divulgar o lançamento do seu novo livro, As Duas Guerras de Vlado Herzog, e também para participar da 12ª semana do jornalismo da UFSC. Audálio Dantas, vamos começar conversando sobre o seu livro. O livro é baseado no assassinato do jornalista Vlado Herzog. De onde surgiu o interesse de escrever esse livro? Bom, é uma longa história, porque o episódio do assassinato do Vlado Herzog ocorreu em 1975, quando eu era presidente do Sindicato dos Jornalistas. De forma que eu sou, ao mesmo tempo desse livro, eu sou autor e personagem, né? E era a minha intenção de escrever esse livro desde os acontecimentos, desde aqueles dias foram terríveis. Mas em função de uma preocupação que eu considero importante do ponto de vista do jornalista, é que eu não me sentia com a necessária autoridade para escrever, porque eu não tinha anotado nada. Naquele tumulto que foram aqueles dias, evidentemente eu não podia anotar nada, e o temor de ser traído pela memória, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma dívida. Eu sempre dizia, eu tenho que escrever esse livro. Demorou 30 anos para que eu decidisse fazê-lo. Até quando se comemoraram os 30 anos da morte do Vlado. Mesmo aí foi difícil, porque eu digo, e a minha memória não tem os dados, as anotações, a memória pode falhar, mas eu tenho que fazer. Aí decidi fazer e comecei a pesquisar a parte que não era, evidentemente, ligada diretamente ao episódio, porque o pano de fundo do livro, como não podia deixar de ser, é a ditadura militar. Então comecei a pesquisar coisas relativas ao período militar e, ao mesmo tempo, reconstituindo na memória os acontecimentos nos quais eu estava inserido. E ao começar a escrever esse livro, a escrita demorou tanto tempo entre a espera, a decisão, as pesquisas, etc., que quando eu sentei para escrever foi em 2010. E quando começou as pesquisas? Aí eu comecei a pesquisar a rigor a partir de 2005, 2006. 5 anos. Eu fiz o plano do livro, etc. e tal. Essa questão das pesquisas é importante porque há episódios que mostram que a ditadura ainda não está de todo eliminada da nossa vida no Brasil. Bom, mas isso é outra questão. Bom, enfim, ao começar a escrever, eu percebi que a memória estava mais viva do que nunca. Aquilo que dependeu da minha memória dos acontecimentos jorrou na escrita. A pesquisa que foi mais difícil, mais demorada. Mas, finalmente, o livro saiu em 2012 pela editora Civilização Brasileira e está tendo uma carreira que eu considero muito feliz. A primeira edição foi de 10 mil exemplares, o que não é comum no Brasil, e está se esgotando nesse momento. E o senhor, para escrever o livro, contou com a ajuda de principalmente duas pessoas, que são o Dom Paulo Evaristo Arnes, o arcebispo de São Paulo, e o Jaime Wright, que é pastor presbiteriano. Qual foi a participação deles? Não, a participação deles não foi propriamente no livro, mas Sim. foi no episódio da morte do Vlado Herzog. Porque porque a denúncia do assassinato partiu do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que eu presidia.
no dia do sepultamento do Vlado, que foi o primeiro, a primeira vítima da ditadura a não ser sepultado em silêncio, porque aí já havia um protesto iniciado pelo Sindicato dos Jornalistas que começou a atingir a sociedade de um modo mais amplo. E no primeiro dia, o Sindicato dos Jornalistas, após o sepultamento, se transformou numa espécie de desaguadouro das angústias naquela fase. E aí não só jornalistas, mas gente de todas as áreas, de todos os setores da sociedade estava lá. É considerado um grande marco da história do Brasil, exatamente. Da ditadura, né? E aí nesse dia foi sugerida uma missa, era a coisa mais óbvia, uma missa em homenagem, em memória do Vlado, e um dos nossos diretores, que era colunista de religião do jornal Estado de São Paulo, ele conhecia profundamente as questões religiosas, disse, olha, não é conveniente uma missa católica, porque ele era judeu e o adequado seria um culto ecumênico. Uhum. Aí essa ideia, imediatamente levamos a Dom Paulo Evaristo, que era um homem comprometido com as lutas democráticas, e ele imediatamente aceitou, chamou o reverendo Wright, e depois, uma história muito interessante é que chegou também o rabino Henri Sobel, representando, não oficialmente, aí é que está a coisa, porque oficialmente a comunidade judaica, a cúpula da comunidade judaica teve um papel lamentável, porque se omitiu, aceitou a versão do suicídio, que era dos militares, enquanto nós não aceitamos desde o início essa versão do suicídio. Mas o rabino Sobel, que era um jovem de 30 e poucos anos, resolveu, a despeito da posição da cúpula, resolveu participar do culto. E o episódio do massacre, da tortura com o Vlado Herzog, ele foi assassinado, foi capturado, assassinado, torturado, assassinado e depois foi exposto a público, né, dizendo com essa versão de que ele tinha se suicidado e não convenceu ninguém e foram atrás. No dia seguinte à morte dele, o segundo exército, o comandante do segundo exército, distribuiu um comunicado, longo comunicado, explicando, detalhando que ele chegou depois, fez isso e aquilo, e que denunciou, segundo a expressão deles, companheiros de militância do Partido Comunista, e em função disso, arrependido por essa denúncia dos companheiros, ele se suicidou, enforcado. Nós, mesmo não tendo os dados completos, não aceitamos essa ideia. No mesmo dia, domingo, 26 de outubro de 75, o Sindicato dos Jornalistas distribuiu uma nota que era exatamente o contrário dessa versão, e essa nota responsabilizava as autoridades pela morte, sem entrar no mérito de como tinha sido, porque o clima que estava criado, a sucessão de sequestros de pessoas, inclusive de 11 jornalistas antes do Vlado, era um clima que favorecia, levava a angústias insuportáveis, e que a autoridade era responsável pela vida dele, porque tinha sob a sua guarda. E convidamos para o sepultamento. Por isso que foi a primeira vítima da ditadura que não foi sepultada em silêncio. Quer dizer, o nosso comunicado era o contrário daquele. E aí começou um processo que levou a consequências muito importantes. Audálio Dantas, a gente vai fazer uma pausa no UFSC Entrevista. Tá? E você aí de casa, continue com a gente. Na sequência tem mais Audálio Dantas. Fique aí.